Você sabia que a cada 6 minutos um idoso sofre um derrame cerebral que poderia ter sido evitado? Parece só um número, mas por trás disso, há uma avó que não vai mais cozinhar para a família, um pai que não passeará mais no parque, ou uma vida que se apagou em um instante. O mais preocupante é o seguinte: um novo estudo revelou que muitas dessas tragédias estão ligadas ao uso errado de 4 remédios muito comuns. Remédios que provavelmente você tem agora mesmo na sua casa, prescritos com as melhores intenções, mas cujo perigo escondido está vindo à tona de forma alarmante pela maneira como estão sendo usados. E preste muita atenção especialmente a um desses medicamentos que me deixa revoltado, porque milhões de pessoas o tomam todos os dias achando que é inofensivo, mas ele está aumentando drasticamente, às vezes triplicando o risco de sofrer um acidente vascular cerebral, também chamado de derrame ou AVC. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém mais velho, eu te digo o seguinte, sem exagero, o que vou te contar pode salvar uma vida. E mais importante ainda, vou te mostrar quais alternativas mais seguras existem para proteger sua saúde cerebral e evitar que esses remédios te prejudiquem. Olha só, deixa eu te explicar o que acontece no seu corpo quando você sofre um AVC, ou derrame cerebral. Imagine que seu cérebro é uma cidade, suas células cerebrais são as casas e suas artérias são as ruas por onde passam o oxigênio e os nutrientes, que são como o combustível para tudo funcionar direitinho. Um AVC acontece quando o tráfego em uma dessas ruas para de repente. E isso pode ocorrer por 2 motivos. O mais comum é o chamado AVC isquêmico, que é quando uma artéria no cérebro fica bloqueada por um coágulo, impedindo a passagem do combustível. Sem ele, as casas, ou seja, as células cerebrais daquela área, começam a morrer em poucos minutos. Muitas vezes, essas pessoas também têm placas de gordura que entopem as artérias do pescoço, do coração ou das pernas. Agora, o segundo tipo de derrame é o AVC hemorrágico. Nesse caso, uma das artérias se rompe, pode ser por estar enfraquecida ou por uma dilatação anormal, e o sangue vaza, inundando e pressionando o tecido cerebral, o que causa danos graves. Ambos os casos são uma catástrofe. O problema é que, ao envelhecermos, nosso cérebro fica mais frágil, principalmente em quem tem problemas como pressão alta ou diabetes descontrolados, e também em quem usa mal esses remédios que vou te contar agora. Vamos começar pela nossa lista. Número 1. Anti-inflamatórios não esteroides, os chamados AINES. Esse grupo de remédios é talvez o mais comum em muitas casas. Sabe aqueles comprimidos como o ibuprofeno, o cetoprofeno ou o nimesulida? Você já deve ter ouvido falar, né? Eles são a solução rápida para dor de cabeça, dor nas costas ou aquela dorzinha nas juntas que aparece pela manhã. A gente compra sem receita, toma como se fosse bala, achando que é seguro. E aí tá o perigo. Essa falsa sensação de que não faz mal. Olha, para uma pessoa jovem com coração e rins saudáveis, tomar um desses de vez em quando não é problema. Mas para quem tem mais de 60 anos, especialmente se toma todo dia ou em doses altas, a história muda completamente. Eles deixam de ser amigos e viram um risco. Mas por que isso é tão perigoso? Deixa eu te explicar o que acontece no seu corpo quando você usa esses remédios sem cuidado. Primeiro, eles aumentam a pressão arterial. Pense nas suas artérias como uma mangueira. A pressão arterial é a força com que o sangue circula. Esses anti-inflamatórios fazem seu corpo segurar sódio e água, o que aumenta a quantidade de sangue circulando. Ao mesmo tempo, podem deixar suas artérias mais rígidas. O resultado: mais líquido pressionando as paredes das artérias que ficaram mais estreitas e duras, e isso faz a pressão subir muito. Hoje, sabemos que a pressão alta é o maior fator de risco para ter um AVC. É como forçar as tubulações da sua casa dia após dia, silenciosamente. Cedo ou tarde, uma pode estourar. Agora ouça isso. O segundo jeito que esses remédios podem te prejudicar é mais escondido. Eles afetam seus rins e suas plaquetas, que ajudam o sangue a coagular. Os rins são como filtros poderosos do nosso corpo, e esses anti-inflamatórios podem danificá-los, especialmente em rins que já estão envelhecidos ou prejudicados por maus hábitos, como comer alimentos que inflamam o corpo ou beber pouca água. Além disso, esses remédios podem aumentar a formação de coágulos onde não deveriam, como nas artérias do cérebro. E preste atenção nisso. Quando usados por muito tempo, esses medicamentos podem causar uma inflamação constante nas paredes internas das suas artérias, principalmente se você come alimentos cheios de sódio, ultraprocessados e bebe pouca água. Essa inflamação é como uma lixa que vai raspando o interior das artérias, criando áreas ásperas onde o colesterol se gruda e forma placas. Um pedaço dessa placa pode se soltar e viajar até o cérebro, causando um desastre. Mas então, o que fazer? Vamos ter que conviver com a dor? Claro que não. A chave é ter estratégia. Primeiro, e vou repetir sempre, nunca pare de tomar um remédio por conta própria sem falar com seu médico. Isso pode ser tão perigoso quanto. A solução é uma conversa franca com seu doutor.
Pergunte sem rodeios. Doutor, com minha idade e minha pressão, esse remédio é o mais seguro para mim? Qual é a dose mínima que eu realmente preciso e por quanto tempo? Além disso, é importante explorar outras opções, incluindo as naturais, que podem ser muito eficazes. Uma alternativa não natural para dores crônicas é o paracetamol. Ele costuma ser mais seguro para o coração e os rins. Também existem cremes ou géis anti-inflamatórios, como os de cetoprofeno, que agem direto no local da dor, reduzindo o risco para o resto do corpo. E não subestime o poder da fisioterapia, da acupuntura e do exercício físico leve. Em muitos casos, se movimentar mais ajuda a controlar a dor melhor do que ficar parado ou tomar remédio sem critério. Agora, se falarmos de opções naturais, temos ferramentas incríveis. O açafrão, por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias comprovadas. Você pode usá-lo em pó na comida, em sopas, sucos ou saladas, com um pouquinho de pimenta do reino para ajudar o corpo a absorvê-lo melhor. A dose recomendada é de meia a 1 colher de chá por dia, o que dá cerca de 1 a 3 gramas. Para quem prefere cápsulas, existem suplementos com doses de 500 a 1000 miligramas por dia, mas sempre com orientação médica, principalmente se você toma outros remédios. Outra alternativa natural é o gel de babosa, que tem efeito calmante e reduz inflamações quando aplicado na pele. Isso pode aliviar dores nas articulações ou músculos, sem sobrecarregar o corpo com substâncias que aumentam a pressão ou danificam as artérias. O objetivo não é sofrer, nem se medicar sem controle, mas encontrar o equilíbrio entre aliviar a dor e proteger a saúde. Vamos agora para o segundo grupo de remédios que muita gente toma todos os dias, sem saber que aumenta o risco de AVC. Eles são usados para um problema bem comum, mas que poucos falam abertamente: a perda de urina. Sim, estamos falando de bexiga hiperativa ou incontinência urinária. Para milhões de pessoas, principalmente idosos, o medo de um escape pode limitar a vida. Eles param de fazer exercícios, de sair de casa ou até de rir à vontade. Para resolver isso, muitos recorrem a remédios chamados anticolinérgicos. Você já ouviu falar de nomes como oxibutinina ou solifenacilina? Esses medicamentos ajudam a relaxar a bexiga e evitar os escapes. E sim, eles funcionam bem. Mas o que poucos sabem é que esses remédios podem afetar diretamente a saúde do cérebro e aumentar o risco de AVC. Aí está o perigo de verdade. Olha só, quando você toma esses remédios, eles bloqueiam uma substância chamada acetilcolina, que é como um mensageiro natural do corpo. Ela é importante para o funcionamento dos músculos, incluindo a bexiga, mas também é essencial para a memória, a concentração e o raciocínio. É como o óleo que faz as engrenagens do cérebro girarem. O problema é que esses remédios não agem só na bexiga. Eles circulam por todo o corpo, chegam ao cérebro e podem bloquear a acetilcolina lá também. A longo prazo, isso pode causar confusão, perda de memória, tonturas ao se levantar ou sonolência durante o dia. Muitas pessoas acham que esses sintomas são coisa da idade, sem saber que o remédio para bexiga pode estar apagando a mente aos poucos. Mas tem algo ainda mais grave. Ao bloquear essa substância, o fluxo de sangue para o cérebro pode ser afetado. As artérias ficam mais rígidas e não se abrem bem quando o cérebro precisa de mais oxigênio e nutrientes. Isso cria áreas no cérebro com pouco fluxo de sangue, aumentando o risco de derrame. Se juntarmos a isso o fato de que esses remédios podem causar tonturas, quedas ou quedas de pressão, o risco é ainda maior em idosos ou pessoas com pressão alta. Então, o que fazer se você está tomando um desses remédios? Primeiro, veja o nome do medicamento. Será que é um anticolinérgico? Se não tiver certeza, pesquise na internet ou ligue para o seu médico. E aí vem a parte mais importante. Pergunte sem medo. Doutor, esse remédio pode estar prejudicando o meu cérebro? Existe algo mais seguro para mim? A boa notícia é que sim, existem alternativas. Uma delas é uma classe mais nova de remédios chamados agonistas beta-3, como mirabegrona. Eles funcionam de um jeito diferente, sem mexer na acetilcolina, e são muito mais seguros para o cérebro. Mas nem tudo se resume a comprimidos.
Existem estratégias naturais e muito eficazes para esse problema. Por exemplo, os exercícios de Kegel fortalecem os músculos do assoalho pélvico e melhoram o controle da bexiga. O treinamento da bexiga, que é ir ao banheiro em horários fixos, ajuda a reeducar o reflexo de urinar para não sentir vontade o tempo todo. E não ignore mudanças simples. Reduzir café, bebidas alcoólicas e refrigerantes pode fazer uma diferença enorme. A incontinência urinária precisa de solução, claro, mas essa solução não pode apagar sua mente nem aumentar o risco de AVC. Agora que você já conhece 2 remédios comuns que podem prejudicar seu cérebro, vamos para a parte mais crítica. Vamos falar do medicamento número 3, que muitos veem como uma salvação, mas que esconde um lado sombrio: os corticoides tomados por via oral. Estou falando de remédios como prednisona ou betametasona. Se você já teve uma crise de asma, uma bronquite forte com muito catarro ou uma alergia séria, sabe do que eu estou falando. Em poucas horas, esses remédios desincham, baixam a febre, aliviam a dor e te ajudam a respirar melhor porque abrem os brônquios. Mas usar corticoides por muito tempo e sem controle pode te dar um alívio hoje, mas cobrar um preço muito alto amanhã. E não é um preço qualquer. Um dos maiores riscos é o aumento da chance de AVC, principalmente quando o cérebro já está mais frágil por algum motivo. Por quê? Porque os corticoides não afetam uma parte do corpo. Eles mexem com vários sistemas ao mesmo tempo, e isso pode desequilibrar tudo. Eu chamo isso de a tripla ameaça dos corticoides. Primeiro, eles aumentam a pressão arterial. Eles fazem o corpo reter muito sódio e perder potássio, o que aumenta a quantidade de sangue circulando e força o coração a trabalhar mais. Segundo, eles elevam o açúcar no sangue, atrapalhando a insulina, e podem causar até diabetes induzida por remédios, mesmo em quem nunca teve diabetes. Esse açúcar alto danifica as artérias por dentro, deixando-as rígidas, mas frágeis. Terceiro, eles mexem no colesterol e engrossam o sangue. Os corticoides aumentam o colesterol ruim e fazem o sangue ficar mais propenso a formar coágulos. Tudo isso é o cenário perfeito para um derrame. Artérias danificadas, pressão alta, açúcar elevado e sangue grosso que pode entupir a qualquer momento. Mas e se meu médico receitou esse remédio, que muitas vezes é necessário? A resposta não é parar de tomar. A chave é usar com inteligência e muito cuidado. A conversa com seu médico precisa ser clara. Pergunte: doutor, eu estou tomando a menor dose possível e pelo menor tempo necessário? Existe outra opção que me ajude a depender menos desse corticoide? Para asma ou bronquite, por exemplo, muitas vezes é possível usar corticoides inalatórios, que têm menos efeitos no resto do corpo. Em doenças como artrite, outros remédios podem ajudar a reduzir ou até suspender os corticoides com o tempo. E tem opções naturais que podem ajudar nesse processo. O açafrão, como já falei, pode ser usado na comida ou em cápsulas para reduzir inflamações de forma segura. Outra opção é o extrato de própolis em gotas, conhecido por ajudar a reduzir inflamações e fortalecer o sistema imunológico, o que pode ser útil em doenças crônicas. Se não tiver jeito e você precisar continuar tomando corticoides, então é essencial ter um plano de proteção. Isso significa monitorar de perto a pressão, o açúcar e o colesterol. Comer com pouco sal, evitar doces e alimentos ultraprocessados e se movimentar todos os dias. Isso é fundamental. Nesse caso, seu corpo, especialmente seu cérebro, precisa de mais cuidados do que nunca. Chegamos agora ao remédio mais perigoso para o cérebro por ser um dos mais mal utilizados: os antipsicóticos. Deixei esse grupo por último porque ele é o que traz mais riscos e, infelizmente, é muito usado de forma errada em idosos. Remédios como risperidona, quetiapina ou olanzapina foram criados para tratar problemas psiquiátricos graves, como esquizofrenia. Quando usados corretamente nesses casos, podem salvar vidas. Mas hoje vemos algo bem diferente.
Cada vez mais idosos recebem esses remédios sem necessidade, às vezes para controlar agitação, ansiedade ou agressividade em pessoas com demência. E o que é mais chocante, algumas pessoas que não têm nenhum problema grave usam esses remédios por anos só para dormir melhor, sem tentar antes opções mais seguras. Em um sistema de saúde sobrecarregado, parece ser a saída mais fácil, uma pílula para acalmar. Mas, na verdade, é um perigo silencioso. As principais agências de saúde do mundo, como a Anvisa, já deram o alerta mais grave possível, o chamado alerta de caixa preta. O motivo é claro: quando usados de forma errada, esses remédios quase dobram o risco de morte em idosos e podem triplicar o risco de AVC. Por quê? Primeiro, eles baixam a pressão de repente quando a pessoa se levanta, o que pode causar quedas, fraturas e, pior, momentos em que o cérebro fica sem sangue suficiente. Isso, repetido várias vezes, pode levar a um derrame. Segundo, eles podem desregular o ritmo do coração, causando arritmias que facilitam a formação de coágulos, que podem chegar ao cérebro e causar um infarto cerebral. Terceiro, eles mexem muito com o metabolismo, aumentando o açúcar no sangue, o colesterol, o peso e até causando diabetes em poucos meses. E para piorar, estudos recentes mostram que eles deixam o sangue mais grosso, aumentando a chance de coágulos. E se um parente seu está tomando um antipsicótico para demência ou agitação, o que fazer? Nesse caso, você precisa ser o defensor dele. Pergunte ao médico com firmeza: doutor, já tentamos todas as opções que não são remédios? Qual é o plano para suspender esse medicamento o mais rápido possível? Porque, sim, existem outras formas de tratar a agitação na demência e a maioria não vem da farmácia. A primeira coisa é entender o que está acontecendo com a pessoa. Ela está com dor e não consegue dizer? Está com uma infecção? Está com medo, confusa ou entediada? Muitas vezes a resposta não é uma pílula, mas uma necessidade não atendida. Criar um ambiente calmo, tocar uma música que ela goste, simplificar as tarefas, falar com paciência e validar os sentimentos dela pode fazer toda a diferença. Isso exige mais tempo do que receitar um remédio, mas é muito mais humano e infinitamente mais seguro. O uso de antipsicóticos em idosos deveria ser a última opção, por pouco tempo e só quando tudo mais foi tentado. Nunca por conveniência, nunca como uma solução rápida para dormir melhor. Porque o preço dessa calmaria pode ser um AVC devastador e completamente evitável.